Olá! E o que vamos falar hoje é por quanto tempo mais você vai continuar carregando por aí tudo que não é seu, tudo que foi dito para você a seu respeito, a respeito das pessoas, a respeito do mundo, que por um lado você acreditou, mas teu sentimento continua correspondendo ao que você viveu, não ao que foi dito. Então muitas vezes tem uma contradição enorme dentro da gente e você já deve ter percebido isso. Essa contradição de, pô, minha vida é tão legal, tenho tudo, por que eu me sinto tão mal? Ou então, nossa, a pessoa é tão legal, me trata tão bem, por que eu não gosto dela? Ou, enfim, essas contradições, ela vem muito daquilo que foram fazendo com você desde que você nasceu, que é aquela questão de traduzir o mundo para você, né? Como foram te falando que as coisas representavam, quando de fato para você as coisas eram uma outra realidade. Vou dar uma série de exemplos aqui, você vai entender. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você onde que o psicólogo pode atuar, que assunto que você pode contar com o psicólogo, o que você pode levar para uma terapia para se trabalhar, se entender, se conhecer melhor, quem sabe mudar sua forma de se ver, de ver o mundo, e que vai te deixar muito mais leve, muito mais feliz e tocando a vida de uma forma mais tranquila. Quem sabe? Pode ser. É o objetivo. Eu mesma não atendo, apresento o meu site, tem uma turma grande, o link está aqui na caixa de descrição ou pelo WhatsApp. Aí você pega as informações objetivas, horário, valor, local de atendimento, região da Avenida Paulista para quem está em São Paulo, online para qualquer lugar do mundo, também online para São Paulo, enfim, agora está aberto para todos. Então, vamos entender essa situação? E é um assunto que eu acredito muito e que exemplos que as pessoas vão me dando vão mostrando o quanto que isso é verdade. E o vídeo de hoje foi aqui bem que inspirado num relato de uma inscrita que colocou num dos vídeos que eu fiz esses dias, que ela contou a visão que a mãe dela tinha dela é a visão que ela também tinha dela mesma, só que não correspondia ao sentimento dela, que era o quê? Ela era boazinha, ela era muito colaboradora, ela era uma filha, bem dizer, perfeita. Por quê? Quando pequenininha, parece que eles moravam na roça, a mãe precisava trabalhar, então a mãe deixava ela dormindo, né? De manhã saía, ela estava dormindo no berço, ia trabalhar. Voltava na hora do almoço, a filha lá dormindo no berço, boazinha, de boa. Então, nossa, como é colaboradora? Só que ela não entendia por que o sentimento dela era de abandono, de não poder contar com as pessoas, de não saber quando vai ter alguém ali realmente para ela, por ela, quando alguém estava falando alguma coisa que realmente correspondia ao que a pessoa estava prometendo, se ela ia cumprir ou não. Enfim, um sentimento de muita desconexão com as pessoas. Como é que ela pode ter sido uma pessoa tão boazinha, tão colaboradora e ter um sentimento tão ruim com relação às outras pessoas? Até que na terapia dela, a psicóloga dela falou o óbvio. Muitas vezes o psicólogo fala o óbvio, coisas que você até já sabe, coisas que você pode perceber na vida de outras pessoas, de uma forma muito clara, muito tranquila, mas na sua mesmo você não percebe. Por quê? Quando a gente está muito envolto num problema, a gente não vê o problema. Problema em cima, a gente não vê o problema. É a história do peixe, né? O peixe é um dos únicos animais que não encontra água, porque tem tanta água que ele não consegue nem definir, identificar o que é água e o que não é água, aqueles que vivem submersos. Enfim, deu para entender. Então ela não entendia e aí a psicóloga dela falou, pensa bem, será que um bebê dorme mesmo? De manhãzinha, da hora que a mãe sai, até meio-dia? Será que não acorda nesse meio período? Não chora? Não chama por alguém? E aí não vem ninguém? Aí ele fica tão cansado, tão exausto de chorar, e aí desiste, desampara, né? Eu gosto dessa palavra, desampara. Desamparar é perceber, sentir, ter a prova de que no mundo não vai ter ninguém para acolher, para chegar, para fazer alguma coisa, para acudir, para... Não tem, simplesmente não tem. Então ela desiste e dorme de novo. E a mãe volta e fala, ai que boazinha. E a mãe falava isso para ela, você sempre foi muito boazinha. Essa mãe é má, é cruel, é... Não, ela
ela fazia o que ela precisava trabalhar, estava na roça e aquele tipo de coisa. Tem uma situação muito ruim, muito violenta até, mas é complicado a gente culpar alguém, porque a mãe também nem sabia. A mãe tinha a sincera percepção de que estava indo tudo bem. Então, isso faz a gente perceber que uma coisa é certa. Muito do que você ouviu sobre você, sobre as outras pessoas, sobre o mundo, pode estar muito longe da realidade. Está muito longe do que de fato aconteceu. Quando criança, você viveu uma série de coisas e cada uma dessas coisas foram interpretadas pelos adultos à sua volta. Mãe, pai, avó, professora, vizinho, aquele povo todo que compôs ali o teu momento. Só que nem sempre adulto fala o que realmente pensa para a criança. Eles podem ter dito apenas o que eles achavam que você devia ouvir, que ia ser bom para você, ou falaram o que eles achavam que era a realidade, mesmo sem ser. No caso da menina boazinha, que colaborava, ficava de boa enquanto a mãe ia trabalhar, quando na verdade não era nada disso. Então a gente pode dar um monte de exemplo, né? E eu gosto de exemplo. Por exemplo, você não quis comer seu almoço. Comum, né? Que criança, que tudo que se oferece ela gosta. Não, tem a adaptação alimentar, o aprendizado do que é legal, do que é gostoso. Muita criança rejeita uma coisa que não conhece, nunca viu, só pela cara, só pela aparência, só pelo cheiro. E depois a gente vai aprendendo que tem coisas que cheiram muito ruim, mas pode ser muito boas. A gente começa a aprender a gostar de gorgonzola, de couve de Bruxelas, de algumas coisas assim, que você fala, nossa, isso aqui é delícia. Mas precisou de um tempo, né? Bebê não nasce saindo do berço comendo couve de Bruxelas. Então, vai recusar algumas coisas assim. E aí a criança, você recusou e ouviu. Na minha época não tinha nem isso para comer. Se eu tivesse, eu ia ser muito grata, ia ser muito agradecida, levantar a mão para o céu de ter tudo isso que você está tendo, que eu estou te dando para você comer. E aí, qual é a conclusão? De que você é um ingrato. E também não tem direito à escolha, não. Dizer o que você quer, o que gosta, o que não gosta. O negócio não é contigo, não. E aí entra mais 2 itens na sua autoimagem, né? Do que você pensa a seu respeito, do que você pensa em palavras, mas talvez não sente. Talvez você pense que você é um ingrato, mas você não sente que você é um ingrato. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Alguém comentou do barulhinho no microfone. Eu gosto de colar, porque a única parte que vocês veem é essa daqui, mas às vezes é barulhinho. Eu vou tentar controlar o barulhinho. E aí você absorve que além de ingrato, você não tem direito à escolha, não. É o que o mundo te oferece, aceita e cala a boca, fica quieta, né? Tá tudo bem. Ou então aquela questão também bastante comum, eu já mencionei no vídeo mais antigo. Seus pais saem para trabalhar e não se despedem de você, que é para você não chorar. Aí eles pensam que eles estão evitando um sofrimento, estão aliviando ali o teu dia, estão um momento que poderia ser muito ruim para você, eles cortaram, não vai ter esse momento da despedida que é ruim, a criança chora. E aí você aprende o quê? Que você não pode relaxar, você não pode distrair, que aí o preço vai ser caro, que as pessoas que você gosta vão embora, que você precisa estar atento, alerta a tudo que está para acontecer e ficar imaginando o que pode acontecer para se prevenir, para quem sabe conseguir evitar. E o nome disso é ansiedade. Estou falando que toda ansiedade vem disso? Não, mas é um dos caminhos possíveis para chegar num momento adulto com muita ansiedade. Ou então, você era bebê e você cansou de chamar sua mãe para brincar. Você chamou, você fez risadinha, você fez movimento, você fez de tudo. Tá, não dava, estava ocupada fazendo outras coisas. Aí você acabou dando uma mordida nela na hora que ela chegou, na hora que apareceu. E aí, para que você aprendesse, é muito comum as pessoas fazerem isso, aprendesse que não pode morder, porque morder dói, morder machuca as pessoas. Então você precisa sentir, porque a mãe fala assim, você não sabe o que é dor, porque nunca ninguém te mordeu. Você tá me mordendo e então eu preciso te mostrar que isso dói. Aí ela vai lá e morde a criança também. Você acabou de aprender o que é vingança. Você acabou de aprender que você pode ser vingativo. Que se um morde, o outro morde atrás, o outro morde depois. E a vida vai seguindo nesse rumo. E aí você vai formando tua autoimagem muito cedo, né? Que você é essa pessoa ruim, que você é essa pessoa que se vinga, que você é essa pessoa que tem que fazer
de volta o que fazem com você. E aí você, outra situação, outro exemplo, você caiu, estava andando, estava de bicicleta, numa situação qualquer, aí você caiu. E o que adulto fala para a criança? Não foi nada, levanta, continua. Ou seja, teu braço está doendo, mas faz de conta que não tá. Não fala para ninguém que está doendo não, né? Só segue tua vida, só continua a andar com a tua bicicleta, só continua a fazer essas coisas. Não vem contar que você não está bem, que você está com dor, que não vai ter ninguém para te acolher, para te dar um colo, para falar que vai ficar contigo enquanto está doendo, né, que isso vai passando. Não, as pessoas falam, não foi nada, continua. Por que os adultos fazem isso? Porque eles têm a total impressão de que isso é ensinar a ser forte, isso é ensinar a ser resiliente. Não, isso é ensinar de que ele está abandonado no mundo mesmo, né? Também tem o exemplo da inscrita. Eu já dei esse exemplo num outro vídeo, então vou tentar ser mais rapidinha. A inscrita que falou que era muito protegida pelos pais. Daí eu falei assim, nossa, e existe proteção demais dentro da família, dentro de casa? Eu tenho essas dúvidas, né? Não existe amor demais, não existe proteção demais. Proteção, quanto mais melhor, né? Não tem exagero nisso, isso é sempre bom. Mas por que ela disse que ela foi protegida demais? Porque falaram para ela que ela foi protegida demais. Porque davam coisas para ela que os pais não tiveram nas suas infâncias. Então, olha, eu tô te protegendo, tô te dando coisas, tô te dando material de escola, tô te dando roupa, tô te dando... Ensinou gratidão, porque é isso que os pais queriam. Que ela aprendesse gratidão, que aprendesse a reconhecer o valor das coisas. Não, ensinou culpa. Ensinou que ela não tem muito direito das coisas não, mas mesmo assim está recebendo. Que os pais não tiveram, então talvez ela não devia ter também não, mas estão dando. Ixi, mas que peso, que preço que tem esse negócio que estão dando, é culpa demais. E ela relatava a culpa que ela sentia de ter coisas, inclusive emprego, e quanto ela se boicotava quando tinha uma coisa boa para tirar esse negócio bom na frente, porque meio que não era para ela, não, o sentimento era esse. E aí que a gente vê essa coisa do pensamento positivo. O pensamento positivo é isso, a vida é bacana, a sua vida é boa, foi tudo maravilhoso. Se isso não é verdade, boa parte de você ficar repetindo uma coisa que você mesmo sabe que é mentira. Você pode até ter uma atitude que corresponde ao que você está falando. Ah, você é linda, você é maravilhosa, aí você se arruma, você sai bonita. Só que teu sentimento está incompatível, você continua com o sofrimento, ele está lá dentro, não são palavras que mudam o teu sentimento. É outra pessoa sentindo com você, quando criança, é um adulto te ensinando a regular teu sentimento, porque criança ela nasce plena de amor e plena de necessidades, de acolhimento, de carinho, de alimento, de calor, de movimento, de brincadeira. Mas uma coisa que ela não nasce é sabendo regular o sentimento dela. Quando ela tem raiva, ela tem. Quando ela sente solidão, ela sente. Quando ela sente dor, ela sente. O que ela precisa? De pessoas que estejam do lado dela, ensinando a ela a se tranquilizar. Como? Sendo tranquilos, estando do lado dela, acolhendo, falando eu vou ficar com você enquanto você estiver com esse sentimento e a gente vai aprender a abaixar essa coisa ruim que você está sentindo agora para a gente poder lidar de uma forma prática com o que a gente pode fazer para solucionar esse problema. Né? Tá doendo? Vem cá, fica comigo, fica do meu lado, vamos pôr um curativo, eu vou ficar com você enquanto estiver com essa dor forte. Isso é ensinar a regular o sentimento. Isso que a criança precisa e que provavelmente você não teve, porque na educação tradicional não se ensina paz, não tem na cultura nossa essa prática de ensinar a sustentar o sofrimento do filho. O que tem é um ensinamento de abafar. Você está sentindo? Não sinta. Você está chorando? Não chore. Você quer um brinquedo que não pode ter? Não vai ter. Fica quieto. Tô falando não. Não é o vou ficar junto contigo enquanto você quer esse brinquedo que a gente não pode comprar, para a gente entender e lidar com esse sentimento de ausência de um objeto que não pode ter, porque não pode ter tudo na vida mesmo, isso não pode. Vai dar tudo que o filho quer? Também não dá, não é o correto. O que eu falo, mimar é dar o que o filho não precisa.
Quando ele tá louco, desesperado, querendo um brinquedo e você cede o brinquedo, aí você tá mimando porque você tá dando o que o filho não precisa. O filho não precisa do brinquedo. O que ele precisa? Aprender a regular esse sentimento. Essa sensação de desamparo, de falta, de que vai ser muito ruim se ele não tiver o brinquedo. Não, tem que ensinar para ele que não vai ser ruim, não. Eu vou ficar contigo. A gente vai fazer coisas legais, mesmo sem esse brinquedo. Eu vou te mostrar que esse brinquedo é um item que se tivesse seria legal, mas se não tem, a gente vai ter outras coisas boas na vida, vai ter a minha presença. Isso é que a criança precisa sentir e isso não é ensinado. A nossa cultura não ensina isso. A nossa forma de que a gente ouve, que tua mãe aprendeu, porque ela aprendeu da tua avó, que aprendeu da tua bisavó, que aprendeu da tataravó. Tem algumas gerações aí de muito tempo que vem ensinando essa educação tradicional, que é a que você recebeu, que não é de te ensinar a lidar com o teu sentimento, é de você afogar, fazer de conta que ele não existe e segue em frente, não me mostra que você tem sentimento, porque tua mãe não vai saber lidar com o teu sentimento. Ela vai mandar você ficar quieto, vai mandar você lavar uma louça, vai mandar você fazer lição, sai da minha frente com esse sentimento que eu não sei o que fazer com ele. Então é isso, o que era realmente importante, né? Eu coloquei outro exemplo aqui, que você passa a infância inteira ouvindo dos seus pais, um falando mal do outro, falando que o outro não faz nada certo, que esses amigos deles não são legais, que o dinheiro que o outro traz para casa não é suficiente, que o tanto que o outro faz dentro de casa não é suficiente. E o que você aprende? A não confiar nos adultos. Os adultos fazem tudo errado. Só que uma hora você vira um adulto e aí você é mais um que não sente confiança em ninguém, que percebe que você também não é confiável, que você também não tem nada legal para oferecer, enfim. E aí, o que a gente faz com isso tudo? Vai se estudando, se entendendo, se percebendo o que você foi ouvindo, que foram falando para você. Muita coisa você não lembra, aí eu sei que é complicado. Você não lembra mesmo o que você ouviu quando você tinha 2, 3 anos de idade. Diz que existe uma amnésia infantil até os 2, mas talvez se estenda um pouquinho mais até 3. Tem gente que lembra muito bem de quando era bem pequenininho, mas na verdade não lembra. Na verdade, ele repete o que falaram para ele em algum momento que aconteceu naquela idade e ele acredita que ele lembrou, mas não lembra, né? A amnésia infantil até os 2 anos é quase que uma certeza, mas números e datas certas não são, né? Uma coisa que a gente deve confiar, porque a gente está falando de ser humano, não está falando de máquina. Mas uma coisa é certa, conscientemente você esqueceu, mas emocionalmente aquilo ficou dentro de você. Né? O que foi dito, o que foi te mostrado, o que foi te apontado, como lidaram com você, o quanto que viraram as costas, o quanto que te deixaram sozinho. Então, esses sentimentos ficaram com relação a isso tudo. E perceber, se estudar e tirar o que jogaram para cima de você, você não precisa carregar. E o que de fato era seu, o que era você ali naquela história, nossa, isso é aliviador, isso é libertador, isso é se adultizar, isso é perceber a sua construção, perceber o que te trouxe até aqui e falar, não, pera lá, tem um monte de coisa que jogaram para cima de mim que não é meu não, né? Não preciso, não vou carregar. Né? Ok, fizeram com boa intenção, ou com má intenção, ou por relapso, ou por vontade de fazer alguma coisa boa, mas deram um tiro no pé, não importa. O que importa é você perceber isso agora, é você se tocar e falar, não, pera lá. Vai começando pensando qual é a sua autoimagem, como é que você se vê, como é que você se descreve, né? Que tipo de pessoa você é. E aí para cada um desses itens, porque a gente não é uma coisa só, a gente é um monte de coisa, para cada um desses itens vai colocando aí o que você sabe a respeito do modo de educar da nossa cultura ou da sua família, da cultura da sua família, as coisas que são ditas para as crianças, as coisas... Aí você fala, era meu mesmo isso aqui? Será que isso aqui que foi traduzido para mim com essas palavras e que eu acreditei, que estou carregando isso até hoje, será que é verdade? Será que não tem uma outra coisa que explica muito melhor? Que nem no caso da menina que ficava sozinha a manhã inteira, e a mãe saía, ela estava dormindo, voltava, a mãe estava dormindo, fala que maravilha, você dormia o tempo todo? Não, ela não dormia o tempo todo, ela acordou, ela chorou, se esgoelou, cansou, né? Perdeu fôlego, dormiu por falta de fôlego, e aí a mãe chegou a estar dormindo de novo. Muito provavelmente, né? Ninguém estava lá filmando, não existia câmera naquela época, nem no local que ela estava.
Mas isso é que a gente sabe como uma criança funciona, né? Não dorme tanto tempo assim, seguido todos os dias. Então, entender, se olhar, se observar, saber da sua história. Se você conseguir perguntar, o negócio é que perguntar é complicado, porque as pessoas sempre te falam a interpretação delas do que aconteceu. Mas ouvir sempre com esse filtro, o que você está falando de mim, e que de fato era que nem meninas. Eu lembro da minha história. Nossa, eu sempre também fui muito colaborativa, sempre lavei a cozinha, tinha 6 anos de idade, estava lavando louça. Nossa, como eu colaborava. Só que tinha uma diferença muito grande entre os irmãos, de quem era exigido que colaborasse e quem não era. Olha o sentimento que pode ficar aí dentro, que faz essa pessoa virar uma psicóloga e falar, não, eu quero saber como é que esse mundo interno da gente funciona. Tem um lado bom da história, né? Você pega o que aconteceu de ruim, vira uma curiosidade e fala, quero ir atrás disso aqui para entender melhor. E aí você se salva e salva também quem pode te ouvir, quem está com os ouvidos abertos para se entender um pouquinho mais, se conhecer um pouquinho mais. Pensa nisso. Às vezes sozinho é difícil, pensa no psicólogo, pode estar te acompanhando essa jornada desse autoestudo, dessa autocompreensão do que vem acontecendo com você e pode ser libertador. Obrigada por me assistir. Fica até o final, sempre entram, eu acho que é nesse canto aqui, as sugestões do YouTube para outros vídeos. Vai me comentando, coloca nos comentários que eu uso muito conteúdo de comentário para ir fazendo outros vídeos. Me dá muita ideia boa. Obrigada.